Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jéter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: e não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele, e continuou: eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: a senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido, e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Batseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abissag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Batseba. E ela se sentou do lado direito do rei. Aí Batseba disse: tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Batseba disse: dê Abissag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que a senhora está pedindo Abissag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castigue e em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaías e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje porque você, quando estava com o meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaías fosse matar Joabe. Benaías foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaías voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim nem eu nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amassa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele.
Então Benaías foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. O rei pôs Benaías como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cedron, você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus escravos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi e meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo, porém me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaías e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Últimos conselhos e saudações. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem, para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. Ezequiel, capítulo 33. O vigia e o povo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. A responsabilidade de cada pessoa diante de Deus. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse.
Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. As notícias da tomada de Jerusalém. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. Os pecados do povo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Resultados da mensagem do profeta. O Senhor disse: homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Salmo 81. Festejar e obedecer. De Asaf ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas e fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos.
Salmo 82. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas.